E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo do nosso playlist de energia mecânica. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, nós temos um curso completo de energia mecânica. Vá no canal Magno Física, playlist Energia Mecânica e você vai poder ver o curso completo. Vamos combinar o seguinte, olha aí, ó, deixa um like, tá? Se de alguma maneira essa aula te ajudou. É uma forma de retribuir, é uma forma de carinho com o nosso trabalho. Certo? Vamos para o quadro? Então lá, senhores, no quadro. Exercício 13 aqui, senhores. Tá? Vamos lá. Na figura a seguir, então nós temos que olhar a figura, tá? Vírgula. Ele está pedindo para você olhar a figura. Você tem uma esfera. O que essa figura está me falando? Que essa esfera vai cair, vai pressionar essa plataforma onde tem uma mola, essa mola vai encolher, certo? E do momento que ela cai até onde ela encolhe aqui, né? E a gente precisa saber se esse aqui vai ser o ponto máximo, né? De compressão aqui na mola. E isso falaria para a gente que a velocidade aqui seria zero. Então, isso que a gente vai ter que obter no texto, tá, senhores? Mas a gente já sabe que essa altura aqui é de 5 metros, tá? Uma esfera de massa de 5 kg é abandonada do ponto R no instante T1. Então, isso é importante. Olha aqui, vamos anotar. Qual é a nossa massa? 5 kg. Ela é abandonada, então a velocidade inicial dela é de quanto? 0 metros por segundo. Caindo livremente então caindo livremente, aqui nós teríamos o quê? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Sujeito a quê? A gravidade, tá, senhores? A aceleração gravitacional, que ele fala aqui no texto que vai ser de quanto? De 10 metros, tá? Por segundo ao quadrado. Ok. Bom, então qual é a força que nós temos aqui, a princípio, na bolinha? Somente a força-peso, certo? E colidindo com o anteparo. Então, aqui nesse momento aqui, ó, ela vai cair e vai colidir com o anteparo. E aí vai ter uma deformação na mola, que está ligado a uma mola de constante elástica. Então, a minha constante elástica aqui é de 2 vezes 10 elevado ao cubo. Então, a constante elástica aqui, se eu quiser anotar, ó, é de 2 vezes 10 elevado ao cubo newtons por metro. Certo, senhores? Então, tá aqui, só dar uma ajeitadinha aqui. Puxar para cá. Aí. Continuando a ler o texto. As massas da mola e do anteparo são desprezíveis. Então, eu não preciso preocupar, não vou levar em conta massa da mola nem do anteparo, tá certo? Como também são todas as dissipações de energia mecânica. Então, aqui é um sistema conservativo, tá, senhores? É um sistema conservativo. Então, a energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e supondo que no instante T2 a mola está sob compressão máxima. O que significa isso? Isso significa que nesse ponto aqui, a sua velocidade é de quanto? 0 metros por segundo. Então, o que acontece? Ela vai ser abandonada, vai começar a ganhar velocidade, certo? Vai colidir. Essa colisão aqui vai aparecer uma força, vai ser a força elástica, que vai frear essa esfera até ela chegar a uma velocidade de quanto? De 0, certo? Então, vamos aqui na letra A. A compressão da mola, quando a esfera atinge sua velocidade máxima. E aqui nós precisamos entender o que está acontecendo. Ó, já peguei aqui, ó, no momento da colisão aqui. Vem cá comigo, senhores. O que nós temos nesse corpo aqui? Nós temos uma força-peso, tá? Então, nós temos aqui uma força-peso. Uma força-peso para onde? Para baixo. Aqui está a nossa força-peso, ok? Essa força-peso que está agindo no corpo, a partir do momento que a esfera
colide com a plataforma, ela vai começar a comprimir a mola, aparecendo então uma força elástica, tá certo? Vai começar a aparecer uma força elástica aqui, senhores, ó. Deixa eu só fazer ela retinha aqui, certo? E a força elástica depende da compressão da mola. Quanto maior a compressão, maior a força elástica. No caso, a força-peso aqui, ela é ainda maior que a força elástica, tá? Então, vamos anotar aqui, ó, força elástica. Força elástica. Tá aqui. A força resultante aqui, senhores, ó, força resultante, nesse caso, seria o meu vetor peso, certo? Mais o meu vetor o quê? Força elástica. No caso, o peso é maior que a força elástica, então o resultado aqui seria diferente de zero, ok? Mas o que vai acontecer? Vai chegar um momento aonde essa força elástica vai ser igual à força o quê? Peso. Nesse momento que o módulo, tá, um módulo da força peso for igual ao módulo da força elástica, nesse caso nós temos uma força resultante igual a quanto? A zero. Lembrando que força é o quê? Força é o quê? Massa vezes o quê? Aceleração. A massa não vai ser zero. Então, aqui nós temos a implicação que a minha aceleração vale quanto? 0 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração mede a mudança de quem? De velocidade em relação ao tempo. Então, vê se você vai entender. No começo, a força-peso é maior. Então, ainda tem uma aceleração. Então, o corpo ainda está ganhando velocidade. Ele está aumentando a sua velocidade. Certo? Beleza. Não com a aceleração da queda livre, que era 10. Tá, a aceleração é menor, mas ele está ganhando velocidade. No momento em que as duas forças têm o mesmo módulo, a minha aceleração vai a zero. E isso significa que nesse momento aqui, senhores, eu vou ter o quê? A minha velocidade máxima. Justamente é a que eu quero descobrir na letra A. Não, eu não quero descobrir a velocidade máxima. Eu quero descobrir a deformação da mola, né? Eu quero descobrir o ΔX aqui quando eu tenho a velocidade máxima, tá? Então, nesse instante, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Aqui, senhores, ó. Nesse momento, eu vou ter a minha velocidade máxima, certo? E o que eu quero descobrir é a minha deformação. Então, vem cá, eu estou falando que a força elástica é igual à força peso. Quem é a força elástica? Seria constante vezes a deformação da mola, né? Certo? Alguns falam ΔX, tanto faz, que é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Quanto que é a constante da mola? 2 vezes 10 elevado ao cubo, que isso é a mesma coisa de quanto? 2.000, tá, senhores? Ok. O x que eu quero descobrir, a deformação da mola, a massa vale quanto? 5. E a gravidade vale quanto? 10. Esse 2.000 que está aqui multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, senhores, dividindo. Então, vem cá, vamos dar uma subidinha aqui, só para a gente poder ter um espacinho aqui. Posso falar que o meu x é igual a quanto? 50 dividido por quanto? Dividido por 2.000, tá? Dividido por 2.000. Posso cortar zero? Posso cortar zero. Esse zero com esse zero eu posso cortar, certo? Eu poderia falar que aqui, em vez de 200, tá? Poderia simplificar todo mundo aqui, senhores, ó, por 5, ó, se eu quiser, ó. Se eu quiser simplificar todo mundo por 5, eu posso falar que aqui é 1 em cima, né? Ok? E 200 por 5 vai dar 40. Então, eu posso falar que é 1 dividido por 40. Se fosse 1 dividido por 4, daria 0,25. Como é 40, vai dar 0,025. Certo? Opa, não tampe aí, senhor. Metros.
Beleza? 0,025 metros. Certo? Essa vai ser a deformação da mola no momento que ela tem a velocidade máxima. Letra B, a compressão da mola em T2. O que eu tenho aqui? Eu sei que aqui a velocidade é zero, então a energia cinética aqui é zero. Mas eu tenho o quê? A variação, né, de posição aqui, eu tenho um desnível, né? Então eu tenho a energia potencial aqui, senhores. Vamos diminuir aqui. Então aqui, ó, na letra B, tá, senhores? Na letra B, vamos aqui fazer a letra B em azul, tá? B. O que eu vou ter? Eu vou ter energia potencial gravitacional, certo? Que é quem? É a massa vezes a gravidade vezes o quê? A altura. Só que o sistema é conservativo. Então, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica o quê? Depois. Quem é energia mecânica antes? É energia potencial, que vai ser quem? Massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. E no depois aqui, a mola está comprimida. Então, vai ser a constante vezes a deformação da mola ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2, tá, senhores? Então, tá aqui, ó, dividido por 2. Nós temos os valores? Temos. Massa é quanto? É 5. A gravidade, 10. A altura também é 5, tá? Tá aqui, ó, 5 metros. Tá? A massa, ele me deu que é 5 quilogramas. A constante da mola é quanto? 2.000. Certo? X ao quadrado. É que eu quero, né? Compressão da mola. Dividido por quanto? Dividido por 2. Nós temos aqui dividido por 2, tá, senhores? Então, aqui, se eu fizer a conta aqui, ó, vamos fazer continhas, né? Fazer continhas. 5 vezes 5 dá 25. Então, aqui daria quanto? 250, tá? Aqui daria quanto aqui, senhores? 250, que seria igual a quanto? A 1.000, não é isso? Ó, 1.000 vezes x ao quadrado. Esse 1.000 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu posso falar que x ao quadrado seria igual a quem? Seria igual... Opa, saiu um risco aqui. Seria igual a 250 dividido isso tudo por quanto? Por 1.000, né, senhores? Dividido por 1.000. Posso simplificar? Posso demais. 0 com 0 eu posso. Eu tenho que tirar a raiz quadrada. Lembrando que é uma equação de segundo grau. Então, nós temos que falar que era mais ou menos, tá, a raiz quadrada desse valor. Mas, como eu quero um módulo, tá, senhores? Eu quero um módulo, tá? Se você quiser ser rigorosamente aqui um cara da matemática, você tem que colocar um mais ou menos. A raiz quadrada... Certo? Raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 25, tá? E de 100. Então, aqui vai ser raiz quadrada de 25. E aqui vai ser raiz quadrada de quanto? De 100. Esses valores estão bacana, né? Estão muito bacana para tirar raiz quadrada. Então, eu posso falar que meu x aqui, ó, seria quem? Mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Dividido por quanto? Raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Aqui nós teríamos uma deformação de 0,5 metros. Lembrando que eu dei todas as respostas em metro. 0,5 metros, tá? É a mesma coisa de 50 centímetros. E 0,025 é a mesma coisa de 2,5 centímetros, tá? Se você quiser colocar aqui, ó, esse x aqui, ó, você poderia falar que era de quanto? 2,5 centímetros. E esse aqui você poderia falar que é a mesma coisa. Eu vou tampar, né? Eu vou chegar para o lado para não tampar. É a mesma coisa de 50 centímetros. Tá aí, senhores. Exercício 13 feito. Bora para exercício 14. Chegamos no exercício 14, senhores. Exercício de pêndulo, tá? Ok, vamos lá. O pêndulo da figura oscila para ambos os lados, vírgula. Então, ele está falando que ele sai daqui, chega nesse ponto e volta.
formando um ângulo máximo de quanto? 60 graus, tá? É o ângulo que ele tem aqui com a vertical. Beleza. O desenho mostra isso pra gente. O comprimento do fio é de 90 centímetros. Show de bola. Então, desse ponto até aqui, ó, 90 centímetros. Desse ponto até aqui, 90 centímetros. Podemos anotar? Podemos anotar. Então, esse fio aqui, ó, ele tem 90 centímetros. Tá ok? 90 centímetros também posso falar que é 0,9 metros, tá, senhores? Bom, no local, o modo de aceleração da gravidade vai valer quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo condições ideais, determine. O que é condições ideais? Que o sistema é conservativo, certo? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Beleza. O modo da velocidade da esfera no ponto mais baixo de sua trajetória. Então, aqui, ó, aí que tá. Vamos desenhar limites aqui, né? Ó, se eu pegar nesse ponto aqui, ó, até esse ponto de cá, nós teríamos aqui uma altura, aqui, ó, uma altura H, tá, senhores? Que eu não sei esse valor, certo? Aqui teria uma altura H, certo? Beleza. E daqui para cá eu poderia chamar de quê? De X, tá? Daqui até no teto eu poderia chamar de X, que eu também não sei o valor. Mas o que eu sei? Eu sei uma coisa importante, tá? Que X mais H dá quanto? 90 centímetros, ou 0,9 metros, tá certo? Isso eu sei. Beleza, se eu pegar aqui, ó, nesse primeiro momento aqui, ó, nós teríamos o quê? Energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. E aqui eu teria energia, o quê? Cinética. Certo? Mas primeiro eu preciso determinar qual foi essa altura daqui desse ponto até aqui, né? Quanto que ela desceu, né? Então vamos ver cá, vou pegar aqui um desenho aqui, ó, vou fazer separadinho aqui para você, ó. Então vamos fazer o seguinte, se você perceber aqui, senhores, ó, desse ponto aqui até esse aqui, ó, nós temos aqui, ó, vamos achurar, né? Vamos achurar. Nós temos aqui, ó, um triângulo, ó, nós temos um triângulo bacaninha. Ó, nós temos um triângulo aqui. Esse triângulo seria um triângulo retângulo, certo? Belezinha? Que eu vou ter quem? Ó, eu vou ter esse lado aqui que vale quanto? 90 centímetros. Esse lado aqui vale quanto? X, não é isso? Beleza. Dá para mim determinar qual que é o valor de X? Dá para mim determinar o valor de X usando o quê? Eu vou ter esse aqui. Aqui é um ângulo de 90 graus, né? Ó. Aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Esse aqui vai ser a hipotenusa. Esse aqui vai ser o quê? O cateto adjacente. Esse lado é o cateto oposto. Então, eu poderia usar o quê? Eu poderia usar... deixa eu ver. Cateto adjacente e hipotenusa, eu tenho a relação de quem? De cosseno. Eu posso falar que cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido por quem? Pela hipotenusa. Cosseno de 60. Aquela velha musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 de baixo de todos, aí só não tem 1. Cosseno de 60, veja aqui que ele não deu. O aluno aqui tem que saber a tabelinha, tá, senhores? Vou cortar o vídeo aqui para desenhar a tabelinha para você, hein? Tá aí, senhores, a tabelinha aí, ó, prontinho para você, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1... 2 debaixo de todos, raiz só não tem no 1. Então aqui, senhores, o que eu quero? Eu quero o cosseno de 60, ó. Cosseno de 60 graus. Aqui, ó, cosseno de 60. Que é quanto? É meio. Então aqui, ó, vai ficar quanto? 1 sobre 2. Quanto que é o cateto adjacente? É o x. E a hipotenusa vale quanto? 90. Esse 90 tá dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 90 vezes 1 dividido por 2. O meu x é de quanto? 45 centímetros.
Se ele é 45 centímetros, qual é a conclusão que eu tenho? A conclusão, se aqui é 45, de cá também vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 45 centímetros, tá? 45 centímetros. Então, aqui, para resolver esse exercício, precisaria saber um pouco de geometria, certo? Um pouquinho de geometria. Bom, agora nós vamos responder a letra A. Vamos diminuir aqui para ter um espaço para a gente poder fazer o cálculo, tá, senhores? Aqui, ó. Chegar aqui para o cantinho. O que nós vamos ter? Letra A. Na letra A energia mecânica antes é igual à energia mecânica, o quê? Depois. Qual é a energia que eu tenho antes? Eu só tenho potencial. Então, eu tenho energia potencial gravitacional. E a energia depois? Aí aqui, ó, se eu considerar aqui o nível, né? A altura vai a zero. Então, eu teria só energia cinética. Certo, senhores? Belezinha? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, vem comigo aqui, ó. Massa vezes a gravidade vezes quem? A altura, certo? Ok? Que vai ser igual a quem? A massa, velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2, que é a energia cinética. Agora, veja bem, essa massa com essa daqui, o que eu posso fazer? Cortar. Por que eu posso cortar aqui? Porque esse m está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Vamos supor que a massa aqui, ele me desse aqui o valor da massa, que fosse 10. 10 dividido por 10 daria 1, tá? Mas nota que no texto aqui, ó, ele não dá o valor da massa. Então, eu posso cortar, certo? A gravidade aqui, senhores, vai valer quanto? Vai valer 10. Opa, deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho, né? Então, a gravidade vai valer 10. 45 centímetros é 0,45 metros, tá? Beleza? Velocidade que eu quero descobrir, ok? Ao quadrado, dividido isso aqui por quanto? Dividido por 2, tá? Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, senhores. Então, ele vai passar para cá o quê? Multiplicando. Então, deixa eu dividir aqui o quadro aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. 10 vezes 0,45 dá 4,5. Vezes 2 dá quanto? Dá 9. Tá? Então, aqui nós vamos ter que 9 é igual a V ao quadrado. Lembrando que é uma equação de segundo grau, tá? Então, seria V, seria mais ou menos a raiz quadrada, tá, senhores? Raiz quadrada de quanto? De 9, tá? Raiz quadrada de 9. Então, meu V aqui seria o quê? Mais ou menos 3. O quê? Metros por segundo. Beleza? Certinho até aí? Ok, essa é a letra A que a gente fez. Letra B. A intensidade da força que traciona o fio quando este se encontra na vertical. Então, quando ele está aqui, ó, nesse ponto aqui, tá, senhores? Ó, quando ele está nesse ponto, na vertical, adotando a massa da esfera como o quê? 50 gramas. Veja que agora ele que deu a massa para a gente poder calcular a força. Ok? Então, aqui vai ficar o seguinte, letra B. No caso aqui, na letra B, a força resultante vai ser massa vezes quem? A aceleração. No caso aqui, seria uma aceleração especial, tá, senhores? Que seria a aceleração centrípeta, que eu poderia falar que é a velocidade ao quadrado dividido por quem? Pelo raio. Quem seria o raio? O raio aqui, senhores, seria os 90 centímetros, tá? Ok? Mas quem é a força resultante aqui? Tá? Olhando aqui para o nosso desenho, nós vamos ter o quê? Força-peso, tá? Então, eu vou pegar esse cosseno aqui, ó. Vou puxar ele para o lado aqui. Deixa eu te... Opa. Tava aqui bonitinho. É o cosseno aqui, ó. Isso. Vou puxar ele aqui um pouquinho para o lado. E aí, senhores, nós teremos a nossa força-peso. Ok? Tá aqui a nossa força-peso. E nós teríamos também o quê? A nossa força de tração. Aqui, em verde, a nossa força de tração. No caso, essa força de tração tem que ser maior
que é a força peso, tá, senhores? Beleza, então aqui que a gente pode fazer aqui, eu posso falar o seguinte, que a minha força de tração, se eu considerar para cima positivo, menos o módulo da força peso, vai ser igual a massa, a velocidade ao quadrado, sobre quem? Sobre o raio. Então, o que, que eu quero? Eu quero a força que traciona o fio, eu quero a tração. O peso aqui vai ser quem? Massa vezes a aceleração da gravidade, massa V ao quadrado sobre R. Não posso cortar as massas aqui, tá, senhores? Por que eu não posso? Porque aqui não tem massa, então não dá para pôr em evidência, então tem que deixar, vamos ter que substituir valores. Então vai ficar o seguinte, força de tração menos a massa é 0,50 gramas. No caso, 1 quilograma tem 1.000 gramas, então aqui nós teremos que pegar 50 gramas dividido por 1.000 para passar para quilogramas, vezes a gravidade, que é 10. A massa aqui seria quanto? Seria 50 dividido por quanto? Por 1.000, certo? Vezes a velocidade. Quem é a velocidade? Vou ter que subir aqui, né? Vezes a velocidade ao quadrado. Então, deixa eu reescrever aqui para ficar bonitinho. Vai ficar 50 dividido por quanto? Por 1.000. A velocidade que nós calculamos agora mesmo, que era 3, né? Então, ia ficar 3 ao quadrado daria 9, dividido por quem? Dividido pelo raio, em metros, que é 0,9, certo? Vamos fazer conta. Beleza, ó, dá para simplificar alguma coisa aqui? Dá, né? Esse 0 com esse aqui eu posso cortar, esse aqui com esse aqui eu posso cortar, certo? 9 dividido em pacotinhos de 90 centavos, né? R$9 dividido em pacotinhos de 90 centavos, daria quanto? 10 pacotinhos. Então, aqui eu poderia escrever, ó, se eu simplificar aqui, ó, que aqui é 10, tá? Certo, senhores? E aí eu poderia também simplificar, ó, esse 0 aqui, né? Ó, esse 0 aqui com esse e esse com esse, tá? Igual, vamos fazer continha, não tem jeito. Tração seria quem? Tração menos 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 daria quanto? 0,5. Que aqui seria quanto? Igual a quanto? 5 também dividido por quanto? Dividido por 10, que daria quanto? 0,5. Então, eu poderia falar aqui que minha tração aqui seria igual a 0,5, certo? Mais 0,5. Minha tração aqui seria igual a quanto? A 1 newton. Então, achamos a força de 1 newton. Exercício 14 feito. Bora para exercício 15. Exercício 15 aqui, senhores. Vamos lá. Exercício 15. Se você chegou aqui, nesse momento, atrás do exercício 15, lembra que nesse canal aqui, você tem um curso completo de energia mecânica. É só ir no playlist Energia Mecânica do canal Magno Física. Lembrando também que se foi bom para você aqui, deixa um joinha, escreva uma mensagem aqui, senhores. Isso ajuda o canal. Uma partícula de massa 1 quilograma é lançada verticalmente para cima, com velocidade de quanto? De 20 metros por segundo. Em um local que a resistência do ar é desprezível, a aceleração da gravidade é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui ó, nós temos o quê? Velocidade inicial, que é de quanto? 20 metros por segundo. A aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Adotando o nível horizontal do ponto de lançamento como plano de referência, calcule a energia mecânica, certo? Então, letra A, energia mecânica. Quem que seria a energia mecânica? Vem cá comigo. Energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial, tanto gravitacional como elástica.
certo? Como ele adotou o nível lá, então aqui, senhores, a energia potencial aqui vale zero. Então a energia mecânica nesse caso é igual à energia cinética. Então a energia mecânica aqui seria a massa, velocidade ao quadrado, dividido isso tudo por quanto? Por 2. Então minha energia mecânica aqui, senhores, seria de quanto? Quanto que é a massa do objeto? Ele falou que é 1 kg. Esqueci até de anotar, né? Vamos anotar aqui. Massa, 1 kg, certo? Velocidade, 20 ao quadrado, 20 vezes 20. Alguns alunos mais experientes já iam colocar 400, tá, senhores? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Poderia colocar os 400 aqui, já direto aqui para você, tá, senhores? Você poderia colocar 400 aqui, certo? 1 vezes 20 dá 20 vezes 20, 400, dividido por 2, dá 200. Então, nós teremos 200 joules de energia, certo? Letra B, tá? Letra B. A altura do ponto em que a energia cinética é o triplo da energia potencial gravitacional. Então, primeiro, vamos pegar essa frase aqui, né, que está no nosso português e passa para a linguagem matemática. Lembrando que o E significa igual, tá? Do português para a matemática. Então, assim, a energia cinética, o que ela é? É o triplo da energia potencial gravitacional. O que eu tenho? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois, quando o sistema é conservativo, tá? Então, ele está falando aqui, para desprezar a resistência do ar. Quem que eu tenho energia cinética antes? Energia cinética antes seria minha energia de quanto? 200. Aqui, ó. Minha energia depois. Depois eu vou ter energia cinética mais energia potencial gravitacional. Só que, quanto que é a minha energia cinética? É 3 vezes a energia potencial gravitacional. E aqui é igual a mais quanto? Mais energia potencial gravitacional. Então, eu posso falar que os meus 200 é igual a 4 vezes a energia potencial gravitacional. Esse 4 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 200 dividido por quanto? Por 4 é igual a minha energia potencial gravitacional. Que isso que daria quanto? 50. Quem é a energia potencial gravitacional? É a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura, tá? Vamos só subir um pouquinho aqui ou vamos diminuir o quadro. Diminuir o quadro, certo? Aqui, ó, diminuímos o quadro. Então vai ficar 50. Quanto que é a massa? A massa é 1, tá, senhores? Está aqui. Quanto que é a gravidade? 10. E eu quero descobrir a altura. Esse 10 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, minha altura seria quanto? 50 dividido por quanto? Por 10, que seria de quanto? 5 metros. Exercício 15 feito. Bora para o exercício 16. Exercício 16. Ele fala o seguinte: um jogador de vôlei, vírgula, então ele está aqui, ele vai sacar, né? Ao dar um saque, comunica a bola a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Então aqui, ó, vamos anotar, ó, velocidade inicial de 10 metros por segundo, tá, senhores? A bola cuja massa é de 400 gramas, então a massa está em gramas, a gente trabalha em quilograma. 1 quilo tem 1000 gramas, então eu tenho que dividir isso aqui por quanto? Por 1000, tá? Então eu posso vir cá, 0 com 0 corta, 0 com 0 corta, 4 dividido por 10 dá 0,4 quilogramas. Essa é a minha massa, certo? Continuamos aqui, tá? Passa a se mover sobre a ação exclusiva do campo gravitacional. Uma aceleração da gravidade igual a quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Descrevendo uma trajetória indicada na figura. Uma trajetória paraboloide, tá, senhores? Então, isso aqui é um movimento paraboloide variado, que você estudou lá no lançamento oblíquo, tá? Beleza. Letra A. Calcule a energia mecânica da bola no ponto A em relação ao plano de referência inicial. Então, aqui a velocidade dele é 10. Então, na letra A,
minha energia mecânica, nesse caso aqui, como a altura vai ser 0, eu vou ter que vai ser igual a quem? A minha energia cinética, que vai ser igual a minha massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Então, a minha energia mecânica aqui, senhores, seria de quanto? Quanto que é a massa do objeto? 0,4. Quanto que é a velocidade? 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, certo? Daria 100. Poderia ser feito assim. Dividido isso tudo por quanto? Dividido por 2. Você pode fazer 0,4 vezes 10 dá 4. 4 dividido por 2 dá quanto? 2 vezes 10 dá quanto? 20. Então, minha energia mecânica aqui seria de quanto? 20 joules, senhores. Letra B. O módulo da velocidade da bola ao passar pelo ponto B. No ponto B, aí nós temos que lembrar o seguinte. Ela tem velocidade? Tem velocidade, sim, senhores, tá? A velocidade dela aqui, senhores, ó. Aqui ela teria velocidade. Aqui, um vetor velocidade na horizontal, certo? Na vertical ela não tem, porque ela não sobe mais. Então aqui a gente está no ponto máximo da trajetória. Mas ela tem altura? Tem altura, certo? Então aqui, senhores, no ponto B, lembrando que a energia mecânica, então aqui letra B, né? Vamos diminuir o quadro para ter um espaço. É a mãozinha, chega para cá. Então, na letra B, o que nós vamos ter? Energia mecânica antes tem que ser igual a energia mecânica o quê? Depois. A energia mecânica antes que eu tenho é de 20. E depois eu vou ter energia cinética mais energia potencial gravitacional, tá, senhores? Então, é isso que eu vou ter na letra B, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? 20. Energia cinética. O que eu sei que é energia cinética? É a massa, velocidade ao quadrado sobre 2, porque ele quer que você determine o modo da velocidade, então eu quero ver. Mais a energia potencial, que é a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. Então vai ficar 20 é igual a quanto? Quanto que é a massa? 0,4. Velocidade, não sei. Dividido por quanto? Dividido por 2. Mais a massa, que é quanto? 0,4. Vezes a gravidade. E a altura aqui, senhores, ele marcou no desenho que é de 3,2, tá? Então, a altura aqui é de 3,2. Certo, senhores? Aí. Então, vamos fazer conta, né? 20, que é igual 0,4 dividido por 2 dá 0,2. V ao quadrado. Mais 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 3,2, então vai ficar 4 vezes 2 dá quanto? Vai dar 8. 4 vezes 3 vai dar 12. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Esse está mais, passa para cá o quê? Menos. Então vai ficar 20 menos 12,8, que é igual a 0,2 V ao quadrado, certo? Isso daqui daria para nós, senhores, 7,2. E aqui daria 0,2, né, vezes V ao quadrado. Opa! Agora, esse está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu posso falar que V ao quadrado é igual a 7,2 dividido por 0,2. Certo? Pensa comigo. R$1 dividido em pacotinhos de 20 centavos daria 5 pacotinhos. R$7 daria 35 pacotinhos. Mas eu tenho 7,2, então daria 36 pacotinhos, tá? Ou faz a divisão aqui do jeito que você quiser, tá, senhores? E aí vai ficar raiz quadrada de 36. Lembrando que esse V aqui, senhores, seria mais ou menos, por causa da matemática, é uma equação de segundo grau, tá, senhores? Raiz quadrada de quanto? De 36. Então, a velocidade aqui seria mais ou menos quanto? 6 metros por segundo. Essa seria a velocidade do eixo X, tá? Senhores,
Fizemos aí exercícios tops aí, hein, senhores, de um grau de dificuldade maior. Você viu aí que no playlist nós estamos aí indo para um grau de dificuldade maior. Se você curtiu, foi bom para você, te ajudou de alguma forma, seja grato, no mínimo um joinha. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, tá, senhores? Então é o seguinte, fica com Deus, fui! Acabou.